Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso podcast, Acompanhamento Pré-Natal e Assistência Obstétrica. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que é o preparo para o parto. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos hoje a Bianca Salazar. Bianca é mãe e ela já passou pela experiência de parto normal por 3 vezes. E ela já está se preparando para um 4º parto. Então, é essencial que você, como estudante e profissional, busque o olhar da sua paciente, né? Então, conhecer um pouco, a partir da visão da parturiente ou da gestante, esse percurso do preparo para o parto. Então, seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, é um prazer poder contribuir com a formação de vocês. E hoje eu vou partilhar um pouco dessa minha experiência, né, com 3 partos naturais. Então, Bianca, falando, né, de experiência, conta um pouquinho pra gente como foi para você passar pelo trabalho de parto, decidir, né, primeiramente, porque parto é uma decisão, a escolha do parto, né, do tipo de parto que a gestante quer ter, ela tem que ter propriedade de fazer essa escolha. E é uma escolha bem feita, ela é iluminada a partir dos conhecimentos que essa gestante vai receber ao longo do acompanhamento pré-natal. Bianca, partilhe um pouco para a gente sobre essa sua decisão, né, pelo tipo de parto e como foi vivenciá-la. Então, desde quando eu soube da gravidez, eu já sabia que queria o parto normal, né? Só que ao meu redor não tinham muitas experiências boas, né? A minha mãe tinha tido parto normal, mas não eram traumáticos, né? E a maioria das mulheres da minha família tinha escolhido por cesárea, né? As mais recentes. Então, justamente é uma decisão mesmo. Porque não é fácil escolher quando muitas pessoas não é natural para as pessoas, né? Então, eu me preparei. Eu acho que o ponto crucial para essa decisão é essa preparação, né? Então, lá na primeira consulta de pré-natal, a médica, o médico pergunta qual via de parto, né? A gente já diz dali qual que a gente pretende. E eu acho que a partir daquele momento, o médico ele já tem que ir conversando com aquela paciente. Porque o que acontece? Tem aquela conversa no primeiro momento, e aí passa todo o pré-natal e vai ter ali próximo do parto. Sim. Então, esse acompanhamento ele tem que acontecer durante todo o pré-natal para passar essa segurança para essa mulher, para que ela, de fato, consiga se preparar através do conhecimento, né? Existem muitos mitos, né, em torno do trabalho de parto, né? Muitas vezes o que afasta a mulher de escolher a via de parto vaginal é justamente o medo da dor, né? E como você bem falou, o preparo ele é essencial. Para você, como foi se preparar para o trabalho de parto? Que estratégias que você utilizou? Então, essa preparação, ela ocorreu e ocorre, né, ainda de forma física, né, de forma emocional, de forma espiritual. Então, são 3 pontos que são importantes que a gestante, ela busque se preparar, né? Um não exclui o outro. Sim. Então, um bom pré-natal, uma boa alimentação, atividade física, fisioterapia pélvica, que é própria ali para o fortalecimento da musculatura da pelve. Então, tudo isso é importante, né? Essa parte emocional, ela costuma ser exclusa também. Costumam excluir e não dar muita importância. Mas é importante que tenha esse acompanhamento para que essa mulher se sinta segura, né? Por parte do profissional que a acompanha e por parte do acompanhante também, né? Da pessoa que vai participar ali do trabalho de parto. É verdade, Bianca. Falando desse ponto, né, emocional, né, preparar-se emocionalmente para o parto também requer um acompanhamento psicológico, né? Hoje a gente fala muito de pré-natal psicológico, né? Tem crescido muito essa discussão da necessidade que a mulher tem de realizar também um acompanhamento pré-natal psicológico, que ele vai dar esse suporte, né, emocional e vai dar estratégias, né, como uma amiga minha psicóloga ela falou, o pré-natal psicológico ele vai ter a função de ofertar para a gestante estratégias emocionais para que ela lide no momento da dor, no momento de dificuldade. Qual vai ser esse momento de dificuldade? Sobretudo no momento em que o trabalho de parto estiver na fase ativa, né, de uma dilatação
mais avançada, contrações mais intensas, mais duradouras, que é o momento em que há uma tendência da mulher se acovardar, né? Popularmente, né, as mulheres falam que é a fase em que a mulher ela se acovarda diante da dor, né? Mas não é bem assim, é porque a dor ela vai se intensificando. Todavia, esse preparo emocional para uma dor crescente, ele vai ser essencial, porque eu espero que vá vir aquela dor, mas a cada dor é um avanço, né, um passo a mais diante do trabalho de parto, né? Então, a dor ela nada mais é do que o resultado da dilatação desse canal de parto, e ela precisa ocorrer. Mas técnicas de respiração, elas vão ser essenciais, né? Além da questão emocional, mas as técnicas de respiração também elas vão ajudar no alívio da dor. E isso é comprovado cientificamente. Você utilizou, Bianca, alguma estratégia de respiração, de técnicas que... Sim. Eu conheci a técnica de respiração após o meu segundo parto. O primeiro ele foi bem mais difícil, mais complicado, né? E, inclusive, eu tive laceração por conta, eu acredito, por conta dessa técnica. Porque a técnica é justamente para você saber lidar com a dor na hora da contração. Escolher ali uma melhor posição e conseguir aplicar essas técnicas que entram ali no momento da contração, tem um ritmo. Tem um ritmo para descansar entre as contrações e tem um ritmo para expulsar, para o expulsivo, né? Então, fez total diferença no meu segundo parto e no meu terceiro parto, que foram muito mais rápidos do que o primeiro. Você conseguiu aplicar melhor, né, o conhecimento, e aí isso também traz pra gente o que? A cada parto ele vai sendo diferente, vai sendo uma experiência única. E aí a gente, né, reforça que eu não posso, como profissional, como estudante, eu não posso generalizar as minhas pacientes e achar que em todo parto a mulher ela vai ter laceração, em todo parto ela vai ter muita dor ou menos dor. Não é, eu preciso orientá-la para que essa experiência ela seja única, e ela é única, né? Sim. Um outro ponto que é importante também, além do preparo físico e emocional, é o papel do acompanhante. Você teve acompanhante nos seus três partos? Sim. No primeiro foi a minha mãe, meu esposo e a minha mãe. Sim. No segundo e no terceiro foi o meu esposo que acompanhou. O papel deles, você se sentiu mais segura com a presença deles ali? Sim, com certeza. O acompanhante, ele passa essa segurança e esse acolhimento. Eu deveria passar, né? Porque o que acontece? Essa falta de preparação e de estudo o acompanhante pode até atrapalhar, inclusive, né? Então, por isso que é importante que o profissional, ele oferte esse conhecimento. Sim. Né? Então, através de rodas de conversa, reunindo as gestantes e desmistificando essas teorias que são criadas a respeito do parto, através do conhecimento. Então, as fases do trabalho de parto, posições para se usar na hora do trabalho de parto, as técnicas de respiração, então ferramentas que podem ser usadas durante o trabalho de parto, o uso dos óleos essenciais, a massagem, né? Então, banho quente, tudo isso pode ser ensinado para a gestante para que ela faça uso na hora do trabalho de parto, e para que o acompanhante também tenha essa consciência. Eu lembro que na minha primeira gestação, quando nós decidimos que teríamos um parto normal, nós começamos a estudar juntos, ver documentários, ver relatos de parto, porque ele precisava saber para poder me apoiar e me ajudar e não ser um empecilho, né? Sim. E essa palavra ajudar, ela cai muito bem. Porque o acompanhante, ele precisa saber como ajudar. Muitas vezes ele fica perdido, sem saber se realmente ali é o lugar para ele estar, ou o que ele pode fazer para auxiliar esta parturiente, né? Isso é importante porque eu, como profissional, né, vocês que estão se preparando também para futuramente serão profissionais que vão acompanhar gestantes, precisam estar atentos ao acompanhante que vem junto com essa gestante. Precisa dar orientações, precisa acolher também. Por quê? Ele vai ser de grande ajuda na hora do parto. Bianca, se você pudesse, né, dar uma palavra, uma orientação para os nossos estudantes, né, como paciente, né, o que você diria para eles? Que eles precisam
ficar atentos no processo de formação, para quando eles estiverem diante de uma gestante, eles poderem desenvolver mais essa habilidade? Então, eu vejo que hoje a grande dificuldade é essa atenção, né? É ver aquela pessoa e levar em consideração o histórico dela, né? A pessoa que ela é, a história que ela tem, quais são as dificuldades, os medos, para poder ajudar essa gestante a combater tudo isso, né? Porque uma grande dificuldade no trabalho de parto é o medo, a tensão e aí gerar dor. Então isso é um ciclo. Eu acredito que esse profissional ele tem que ter essa atenção para as necessidades particulares dessa gestante, né, para ele poder atender melhor. Não ter essa frieza, né, mas ter esse contato mesmo, conversar, não precisa ser uma coisa íntima, né, não precisa, mas ter esse olhar atento, né, que ali tem um ser humano e que ele tem as dificuldades dele, que eu posso ajudá-lo a vencer isso, né. Então, a palavra que fica para a gente, como profissional, como estudante, é sensibilidade na hora de orientar a nossa gestante ou a nossa parturiente, na hora de acolher o acompanhante, né, e saber também orientá-lo da melhor forma. É preciso que nós desmistifiquemos o parto normal através do conhecimento, né, de um conhecimento mais robusto e melhor estruturado, para que assim a gente possa ofertar uma assistência humanizada, né, verdadeiramente humanizada para as nossas gestantes. Então, eu agradeço a presença de Bianca, né, a sua partilha, e